Lucas capítulo 8, a partir do 40, diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Entrasse em sua? Muito bem. Versículo agora de número 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e a mãe da menina. E todos choravam, e pranteavam, e ele disse: Não chores, ou não choreis, não está morta, ela dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Amém, pessoal? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Mas deixe minha trilha, viu? Oremos. Senhor meu Deus, eu te peço agora que o Senhor envie agora a tua palavra do céu, a tua revelação do céu, para que o teu povo possa sair daqui consciente do recado do Senhor, da tua vontade para nós outros hoje. Em nome do Senhor Jesus, esta é a minha oração. Todos concordam comigo? Digam amém. Queridos, toda atenção é pouca. O texto que ora acabamos de ler é um texto conhecido, porque trata da cura da filha de Jairo, uma menina que, pelo que tudo indica, era única. Jesus estava em determinado lugar, e esse homem, que era um grande homem, muito conhecido, muito famoso, um homem que tinha dinheiro, esse homem rogou a Jesus que ele fosse em sua casa. Diz que ele rogou a Jesus. Se você olhar aí, ele, no versículo 41, diz que ele rogava-lhe que Jesus entrasse em sua casa. E diz a Bíblia que Jesus vai. Aleluia. Só que no caminho, uma multidão prende Jesus. Uma multidão impede de Jesus andar rápido. No caminho, uma multidão impressava Jesus, e Jesus não podia chegar rápido na casa de Jairo. Imagine como Jairo ficou, precisando de um milagre urgente, mas Jesus estava empalhado no caminho com uma multidão. Só que a multidão afrouxou um pouco. Jesus operou um milagre ali na cura de uma mulher de 12 anos que sofria, e chegou na casa de Jairo. E diz a palavra de Deus, no versículo 49, e estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, ou da casa de Jairo, e dizia: Jairo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Agora esse homem enfrenta outro problema, porque ele estava enfrentando agora Jesus tardando, né? E quando ele chega lá,
ele tem a sensação que Jesus tardou mesmo, porque veio alguém lhe informar: não incomode mais Jesus, porque a sua menina já morreu, não tem mais jeito, está morta. Quem sabe você está aqui nesta noite e você já levou esse nome também de já morreu. Já morreu. Quem sabe alguém aqui já levou esse nome. Está morta, está morto. Está morto o casamento, está morta a empresa, está morta a saúde, está morta a alegria, está morto o ministério, estão mortas as expectativas. Certamente, quando Deus coloca alguém no auditório ali, é porque quando alguém manda uma palavra para aquele auditório, é porque ali tem pelo menos uma pessoa naquela circunstância. Eu estou falando para alguém aqui que já foi declarado morto na boca de alguém, em algum sentido de sua vida. Mas eu quero dizer que a última palavra é a do Senhor. A última palavra é a de Deus. E Jesus chega a Jairo e diz: olha, eu vou agora em sua casa. E entrou na casa dele e abençoou aquela menina. Levanta-te, menina. E a menina se levantou. Jesus levou vida para a casa de Jairo. Eu repito, Jesus levou vida para a casa de Jairo. E hoje a palavra é nessa direção. Ele vai levar vida para a sua casa. Quantos glorificam aquele que está nos céus? Agora essa história, nessa história na qual Jesus leva vida para a casa de Jairo, o Senhor Jesus faz 4 proibições. Você já notou? Que essas 4 proibições precisam serem consideradas por nós. Porque Ele vai em nossa casa, Ele opera o milagre, mas essas 4 proibições de Jesus, nós temos que levar em consideração também dentro das nossas casas. Você está com a Bíblia aberta? A primeira proibição que Jesus faz aqui, preste atenção. A primeira proibição é a proibição do medo. Pois ele diz aí no versículo 50: não temas. Quantos glorificam ao nome eterno de Jesus? Jesus aqui está impedindo, está proibindo o medo incrédulo. Pois ele diz: não temas, crer somente. Aleluia. A segunda proibição que Jesus faz aqui para a casa, para a família de Jairo e para quem estava ali, a segunda proibição era a proibição de entrada de gente estranha. Pois a Bíblia diz que ele chega no versículo 51 e entra na casa dele e vai orar pela menina, mas ele não permite entrar todo mundo. Olha o versículo 51: ele entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. Aleluia. Primeira proibição, proibição do medo, medo incrédulo. A segunda proibição, a proibição de entrada de gente estranha. Preste atenção a isso. A terceira proibição está no versículo 52, quando diz que todos choravam e pranteavam, e ele disse: não é para chorar. Ele aqui está impedindo, está proibindo o choro infantil. Aleluia. Quando você vier para a igreja, venha disponível a estudar a palavra, porque é ela que provoca a fé em nós. Se você for orar daqui a pouco comigo, e você tiver com essa palavra dentro de você, você vai orar a palavra. Então qualquer distração, você rejeite. A quarta proibição diz no versículo número 56: e a seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. A quarta proibição é a proibição da propaganda precoce. Quantos querem que Deus abençoe seu lar? Quantos querem a bênção no seu lar? Daqui a pouco eu vou ungir vocês e vou orar pela sua família, mas você precisa fechar as portas para 4 coisas
que Jesus destacou aí. A sua casa precisa rejeitar essas 4 coisas aí que Jesus destacou. Ele proíbe 4 coisas dentro de casa. Primeiramente, ele proibiu o medo incrédulo. Aquele medo que vem e tira sua fé. Aquela informação que vem e em vez de você continuar na fé, o medo expulsa a fé. Aquele homem estava ali, a sua filha quase morta, e vem aquela notícia: tua filha já morreu. Está vendo? Tua filha já morreu. Aí Jesus disse: não temas. Ou seja, eu estou proibindo você de ter medo. E ele prossegue: creia somente. Olha, não confunda esse medo aqui com aquele medo comum, medo cuidado. Quem é que não tem o medo cuidado? Por isso que você põe um capacete na cabeça, um cuidado. Não confunda esse medo aqui com a ausência de cuidado, de tomar algumas providências na vida. Não é isso. Esse medo que Jesus está proibindo aqui é o medo que tira a fé. Por isso que ele diz: não temas, creia somente. Ou seja, você não deve permitir que nenhuma informação tire a sua fé no Senhor. Nenhuma informação. Alguém chega para você e lhe dá uma informação que você diz: meu Deus, que coisa terrível. Não permita que aquela informação, meu irmão, arranque a sua fé em Deus. É esse medo que é proibido. Por isso que muitos lares são destruídos, porque as pessoas acreditam em todo tipo de informação e passam a confiar nessas informações, ao invés de confiar no que Deus informa, no que Deus mostra. Diga comigo: a informação das pessoas não tem valor diante da palavra de Deus. Quer dizer, o que as pessoas dizem a você tem que ser submetida ou submetido ao aval da palavra, e pronto. Preste muita atenção no que estou dizendo a você. O diabo se levanta para lhe dar informações, para catucar seus ouvidos, para incomodar você com palavras de destruição, com palavras de morte. Cuidado, cuidado, meu filho. Você precisa tomar cuidado com essas coisas que o diabo faz. Olhe, eu vou te falar, vocês talvez não se lembrem, muitos aqui não nasceram aqui no Nordeste, mas eu já vi caso de família. Meu pai me contava, eu não vi exatamente o caso, mas meu pai acompanhou um caso de uma família aqui na região, que o filho ia levar o almoço para o pai na roça, e no caminho ele comia a carne que a mãe mandava. E quando ele chegava na roça, e o pai dizia: meu filho, tua mãe não mandou a carne, só tem os ossos aqui. Ele comia a carne no caminho, e chegava lá e dizia que era a mãe dele que recebia um homem todas as manhãs em casa, e ela dava a carne para aquele homem e mandava os ossos para o marido. Viu? E teve um dia que esse homem não suportou mais. Ele chegou em casa e matou a mulher, matou sua esposa. Se a esposa merecer, nada. Por que aquele homem fez aquela desgraça? Porque acreditou em informações. Irmão, o povo inventa, e o povo aumenta. Cuidado com informações mentirosas. Essas coisas tiram a fé, provocam pânico.
e causa desgraça. Que Deus retire o medo da covardia, o medo covarde e o medo incrédulo de sua casa, e que você passe a crer na verdade e não na mentira, e não no que o medo promove, para teu lar ser abençoado. Quantos podem dizer amém? Agora escute que eu vou correr. A segunda proibição que Jesus faz aqui é a proibição da entrada de pessoas indevidas no seu recinto. Olha aí, no versículo 51, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e a mãe da menina. Quando Jesus chega na casa de Jairo, presta atenção aqui, tem uma multidão. Ele não deixou aquela multidão entrar na hora que ele foi orar. Ele disse: olha, a multidão fica do lado de fora, vai entrar só eu e meus amigos, Pedro, Tiago e João, e a mãe e o pai da menina. Os outros eu não vou deixar entrar. Tome cuidado com quem você... Tome cuidado, olha, irmã, na sua casa, seu quarto. Tome cuidado com a sua privacidade. Tem gente que abre espaço demais para as pessoas. No dia que eu abri espaço demais para pessoas na minha casa, eu tive problema, até que eu me acordei. Na sua casa tem que ter a sua privacidade, meu filho. Lá não é a casa de mãe Joana, não, que todo mundo entra, todo mundo sai, todo mundo dá opinião. Tem coisas que são suas. Jesus disse: não, aqui não. No quarto da menina, só eu, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina, e mais ninguém. Às vezes, irmão, você até parece ser chato, mas tem gente que é entrona. Tem gente que, se você não tiver cuidado, ela invade seu quarto de dormida, ela abre seu guarda-roupa, ela escancara a sua geladeira. E você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, e para ouvir que você não deve deixar isso acontecer dentro de sua casa. Não é todo mundo que você escancara a porta para ela, não. Você recebe qualquer pessoa em casa, claro, você tem que ser gentil, mas você confidenciar segredos para todo mundo? Ali era um momento particular de Jesus com aquela família. Quem você está deixando entrar em sua casa? Para quem você está abrindo a porta de sua casa? Para quem você está abrindo a porta do seu quarto? Tome cuidado da sua vida, porque Jesus olhou e disse: ó, ninguém vai entrar aqui. Isso é um princípio para a família. Você está me ouvindo o que eu estou dizendo? Quem está ouvindo, diga amém. Diga comigo: em minha casa todos são bem-vindos. Diga comigo, vírgula. Diga: tudo tem limite. Quantos podem dizer amém? Tudo tem limite, meu filho. Quando Jesus chegou: vamos entrar todo mundo. Não, espere aí. Tudo tem limites. Tudo tem limites. Seu quarto, nem seus irmãos podem entrar no seu quarto o tempo todo sem pedir licença a você. Não é assim não, meu filho. Tem que ter limite. Jesus, a segunda proibição de gente indevida entrar no seu lar, na sua casa. Mas no versículo 52 diz que todos choravam. Jesus disse: está proibido o choro. Mas como é que Jesus proíbe o choro se ele chorou? É aí onde eu digo a você: você precisa estudar a Bíblia e pedir a Deus a revelação do Senhor. Porque o povo estava chorando porque pensava que a menina estava morta. Jesus não chorou na sepultura de Lázaro? Como é que ele proíbe uma coisa se ele fez? Aí você tem que estudar a Bíblia com cuidado. Esse choro aqui foi o choro infantil. Jesus está proibindo aqui, sabe o que? Melindrosidade. Está proibida a melindrosidade dentro do lar. Aqui dentro tem que parar com essa melindrosidade, com esse choro melindroso, esse choro infantil. Tem que amadurecer dentro do lar.
Tem que ter maturidade dentro do lar. Não pode haver melindrosidade dentro do lar. Não pode estar todo mundo se arranhando dentro do lar, brigando por tudo, chorando por tudo, dando queixa ao pai e à mãe, e todo o tempo todo se alfinetando. O que Jesus está proibindo aqui é o choro infantil. A menina não estava morta, o povo estava chorando pela informação errada. Então esse choro infantil fala-se de melindrosidade. Tem gente que não amadurece. E tome cuidado com certas pessoas melindrosas dentro do seu lar. Eu quero te dizer, meu filho, a gente também tem horas que tem que fazer com que as coisas se tornem tão simples. Tem gente que leva as coisas sérias demais. No seu lar, eu vejo pessoas, irmãos, eu estou falando porque eu sei. Olha, eu vejo às vezes filhos pisando em ovos dentro de casa, em cascas de ovos, porque qualquer coisinha o pai se explode. Isso é infantilidade. Eu vejo esposas com medo de falar dentro de casa, porque o marido é um infantil, se ofende com tudo. Quando Jesus disse não chores, ele estava dizendo, tem que parar com infantilidade. Esse choro é infantil. Os lares sofrem por causa disso, porque as pessoas não amadurecem, são infantis, se emburram com tudo, se enraivecem com tudo. Aí quer que Jesus abençoe? Como é que Jesus abençoa um lar desse? Se por tudo um filho se enraivece com o pai, se por tudo a mulher se enraivece dentro de casa, quebra as coisas em casa, não chore. Em outras palavras, esse choro é infantil. A infantilidade, a melindrosidade tem que sair dentro de casa. Você tem que amadurecer. Não é com tudo que você deve se chatear. Tem gente que se chateia com tudo. Você veio aqui para ouvir essa palavra, viu? Não existe nenhum lar perfeito. Sei que não tem. Você não vai ter. Não vai encontrar em lugar nenhum. Portanto, assim como os outros têm defeitos, você também tem. Então não é para tudo que acontecer virar uma tempestade. Jesus proibiu o choro infantil. Não choreis. A menina está morta, ela dorme. Ou seja, tem jeito, a gente dá jeito em algumas coisas dentro de casa. Se todo mundo for causar uma guerra, Deus tem misericórdia da sua casa. Não permita que qualquer coisa gere uma guerra dentro de sua família, dentro de sua casa. Não chore indevidamente. Não haja como uma criança. Paulo disse, quando eu era criança, eu falava como criança. Mas agora que eu me tornei velho, eu falo como homem. Abandonei as coisas de menino. Tem choro que é infantil, meu filho. Tem um choro de gente adulta, tem. Mas esse choro aqui era infantil, que não tinha motivo. Eu estou falando para alguém aqui que está aqui nessa noite, mas eu quero dizer, você veio aqui nessa noite para escutar essa palavra. Muitas contendas que estão havendo dentro do seu lar é porque você é infantil. Você é menino. Você precisa aprender a ser gente grande. Você pensa que somente o povo lhe magoa de sua casa, mas você magoa muita gente também. Então você leva essa palavra para a sua casa. Não é só outros de sua casa que lhe machucam, não. Você também machuca muita gente, porque você também não reconhece que machuca. Agora, quando você machuca, você não reconhece. E quando os outros fazem qualquer coisa, você se emburra por nada. Aí você quer que Deus abençoe seu lar? Como? Como que Deus vai abençoar? Então para dessa meninada dentro de casa. Paulo disse, repita comigo, Paulo disse. Vamos lá, Paulo disse, quando eu era menino, eu falava como menino. Pronto. Eu não sou mais menino, desisti das coisas de menino. Quantos entenderam até aqui a palavra de Deus? Por fim, quando Jesus cura aquela menina, ele faz uma proibição. Ele diz, olha, versículo 56. E seus pais ficaram maravilhados quando viram a menina curada, né? E ele lhes disse,
lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Olha a quarta proibição: a proibição da propaganda precoce, propaganda indevida. Queridos, Jesus quer que eu fale dos seus milagres, mas ali, naquele momento, ele não quis que fosse dito o que ele tinha feito. Escute, por que Jesus está proibindo isso? Porque não era a hora. Qual é a lição? Tem coisas que não podemos dizer. Tem coisas que acontecem dentro do nosso lar que nós não precisamos colocar na internet. Tem tanta coisa dentro dos lares acontecendo que, meu irmão, tem gente aí que não precisa ser profeta para adivinhar o que está lá dentro da casa dela, não, que todo dia ela põe na internet. Todo dia. Propaganda indevida. Bater com a língua antes do tempo, ou com coisas que não se devem dizer. Jesus disse, até para pregar o evangelho, Jesus disse, tem que ter ponderação. Até para dizer o que eu fiz, ele disse, olha, não é a hora de dizer aqui nesse caso. Deixa chegar a hora, não diga a ninguém, não era a hora. Ou seja, hoje nós temos o mandamento e de por todo mundo pregar o evangelho. Mas antes de Jesus ordenar aquilo, ele disse para várias pessoas quando curava, não diga a ninguém. Olha para cá, olha para cá. Sabe por que tem lares que sofrem? Porque fazem propaganda de certas coisas que não devem fazer. O filho tem uma raivinha do pai, já disse para os colegas no WhatsApp, vão sair de casa, não sabe nem se vai, é desse jeito, vão sair de casa. Aí diz, meu pai brigou comigo, meu pai é um estúpido, só vive brigando comigo, quando às vezes não é, foi apenas um momento em que o pai precisava disciplinar. Tem esposas que expõem os problemas do esposo, expõem. Eu não estou falando de procurar tratamento, não. Eu estou falando de colocar na internet e propagar. Propagar. Se dá vontade de separar, sozinha outra vez. Sozinha outra vez. Tem outras que colocam disponível. É o Satanás, não? Tem deles que dizem a procura de um amor. Aí a pessoa diz, essa infeliz não estava casada a semana passada? A procura de um novo amor? É desse jeito, dois irmãos brigam. Bem que disse Jesus que os inimigos do homem estão dentro de sua casa. Ainda bota Jesus no meio. Propaganda indevida. Jesus disse, eu proíbo a propaganda indevida. Louvado seja Deus. Eu quero que minha família tenha paz. Você quer que sua família tenha paz? Quer que sua família seja abençoada? Quer que Jesus visite sua casa? Pois se ele visitar a sua casa, ele proíbe essas 4 coisas lá. Por isso que tem gente que não quer Jesus em casa, que ele só entra proibindo. Ele não entra só para dar uma palavra de ânimo, de alegria para as pessoas. Ele entra também cortando coisas. Eu vou cortar essas coisas aqui de vocês. Eu vou cortar esse medo incrédulo. Está cortado. Eu vou cortar aqui de vocês agora a entrada de pessoas e de coisas indevidas dentro da casa de vocês. Eu vou cortar a infantilidade do lado de vocês. E estou cortando também a propaganda enganosa, a propaganda antecipada, a propaganda precoce, indevida. Me quer em casa é assim, se quiser eu em sua casa é desse jeito. Como eu quero Jesus em casa, eu aceito as proibições dele. Aleluia. Você quer Jesus em sua casa? Vou perguntar de novo, quer Jesus na sua casa, no seu lar? Depois ele entra proibindo. Se quiser que ele entre é assim, ele só entra com as leis dele. Não tenha medo, infantil, incrédulo. Não permito entrar todo mundo comigo, não permito choro infantil e nem permito propaganda precoce ou indevida. Se quiser desse jeito, eu quero. Quantos querem? Então, se você quer Jesus do seu lar,
com todas essas restrições aqui, então solte suas mãos e aplauda a palavra de Deus. Mais forte, vai. Amém.